Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, você que nos acompanha, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida através da ministração de mais uma aula, onde nós temos chegado na penúltima lição desse trimestre, segundo trimestre de 2020, onde estamos estudando a Igreja Eleita. E hoje a lição de número 12 é a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. O crente na condição de marido, o crente na condição de esposa e o crente na condição de filho. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amados, esse assunto sobre família é um assunto bastante delicado, é um assunto importantíssimo para a nossa vida espiritual. Porém, as pessoas têm deturpado o conceito de família, as pessoas têm deturpado o conceito de relacionamento familiar, onde muitos púlpitos tornaram-se palco e o ministrante em humoristas, fazendo piadas e levando o povo a gargalharem-se. Porém, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela nos ensina o amor, o respeito e a obediência. E nós vamos hoje, dentro deste prisma, fazer aqui, tecer o nosso comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo está em Efésios capítulo 5 e o versículo 31, que diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática, que é a aplicação desse texto na nossa vida, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Aqui nós vamos encontrar logo no primeiro ponto de abordagem da nossa lição, é a conduta do crente na condição de marido ou no papel de marido. Isso mostra que o líder, o homem, ele é colocado como líder da família, o amor como elemento primordial, e o cuidado do marido à sua esposa. Aqui no versículo 31, nós encontramos a seguinte expressão: por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aí o apóstolo Paulo, ele acrescenta: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Nesse ponto, nós podemos ver a importância que o apóstolo dá no relacionamento entre homem e mulher. Ele eleva ao mais alto grau comparativo, ao comparar o homem com Cristo e a igreja, e a mulher como a igreja. O relacionamento Cristo e igreja com o relacionamento marido e mulher. Este é o ensinamento trazido pelo apóstolo Paulo, onde estaremos estudando neste momento. Nós encontramos aqui a expressão que Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, está assim traduzido, reproduzido,
explicado, explicitado para o nosso entendimento, que o Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da igreja. Assim como Cristo é a cabeça do homem, é colocado também ele como a cabeça da igreja. E dentro deste ponto nós vemos aqui a questão de liderança do homem, que o homem deve exercer a sua liderança no lar. Porém, o que nós temos visto nos últimos anos, agora que se aproxima do final, a esteira comunista, a esteira esquerdista, que tem formado uma grande teia ideológica e trazido os movimentos feministas, fazendo aquela guerra entre os sexos, guerra entre homem e mulher. Na verdade, não existe esta guerra. O sentido que elas apresentam, esses movimentos, é como se o homem fosse o opressor e a mulher a ofendida, quando na verdade, segundo o Evangelho, não é assim que a Bíblia nos trata, ou que a Bíblia ensina. O homem não é opressor e nem a mulher é a ofendida. Neste caso, nessa questão do homem, ele como líder está mostrando aqui o seu comparativo, que ele como Cristo deu-se pela igreja, que o homem deve dar-se pela sua casa, pela sua família. E com base em quê? Unicamente no amor. A base do relacionamento, a base de uma vida familiar bem ajustada é o amor. Para falarmos a respeito do amor, nós encontramos na Bíblia, para a língua portuguesa, ela traduz 4 palavras do grego como amor. Na palavra eral, como amor. A palavra filéu, como amor. A palavra estargeo, como amor. A palavra agapau, como amor. A língua portuguesa, apesar da sua riqueza, ela traduz as palavras gregas, 4 palavras, com uma só, o amor. A palavra eral, ou eros, é o amor como amor, e fala-se da paixão carnal, a paixão sexual, unicamente ligada a sexo. A palavra eros, daí o termo erótico, o termo erotismo, vem dessa palavra. Por outro lado, a palavra filéu, ou filos, é aquele amor da amizade relacional entre pessoas amigas. É um amor que retrata uma amizade. E a palavra estorgio ou estorage, esta palavra é traduzida como o amor conjugal entre homem e mulher, entre o casal, constituído marido e mulher. E a palavra agapau ou agape é traduzido como amor também, é o amor divino, é o amor de Deus, aquele amor altruísta, aquele amor que ele visa o bem-estar do ser amado e não o seu próprio bem. E quando a Bíblia fala que essa liderança do homem sobre a mulher no casamento, ele tem que usar aqui este amor altruísta. E o interessante que no versículo 25 do texto bíblico, onde está inserido o nosso comentário desta lição, que é Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Nós encontramos no versículo 25: vós, maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa expressão, pelo relacionamento conjugal, deveria ser colocada a palavra estorgio ou estorage. Porém, o apóstolo Paulo, ele não usa esta palavra estorgio, ele usa agapau, ou seja, agape, o amor divino, o amor de Deus. Então, ele fala que o marido deve amar a sua esposa com o amor de Deus, e não o eros, ou filo, ou o amor estorge, ou estorage, mas com o amor divino, o amor agape. Então, esta é a colocação do apóstolo, que vai o mandamento para a família cristã. O cuidado do marido à esposa. Aqui nós vemos que o marido deve ter este cuidado, toda a atenção para com a sua companheira. Não existe um casamento feliz onde a esposa é maltratada pelo seu esposo, onde a esposa não recebe do seu esposo o devido carinho, o devido cuidado. Então, esse não é um casamento feliz. O casamento é um relacionamento muito forte no sentido espiritual, não é apenas carnal. Ele tem o seu comparativo, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Logo, o marido e a mulher devem ter em mente esta situação: o amor divino acima de tudo, para que tudo possa correr e fluir bem, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Lá em Isaías, no capítulo 54, nós encontramos ali o Senhor falando do seu relacionamento para com Israel, tratando Israel como se Israel fosse a sua esposa, o grande Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. No Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus assim, ele sendo esse relacionamento com a sua igreja, a igreja na condição de esposa do Senhor Jesus. E para este relacionamento, então, Paulo, ele pega e coloca que faz esse paralelo, entre relacionamento igreja e Cristo, Cristo e igreja, para com o esposo e esposa, e vice-versa, esposa para com o esposo. E nesta linha, nós encontramos que no versículo 21, que cada um deve sujeitar-se um ao outro, Fala da sujeição da mulher. Aqui vai sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Neste quesito de sujeição é onde esses movimentos neomarxismo têm levantado as bandeiras, indo contra a família, esse princípio nosso, princípio cristão do que diz a Bíblia. Mas, para nós entendermos o que é essa submissão, essa submissão não é aquela no sentido de humilhar. A expressão que foi de onde surgiu a palavra submissão foi da palavra grega hipotasso. E no grego ela significa que essa sujeição é no sentido de submeter-se voluntariamente em amor.
a pessoa, ela aceita o Evangelho, aceita a Cristo voluntariamente e aceita o amor de Cristo manifesto a ela lá na cruz do Calvário, e assim a pessoa abraça, recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a palavra submissão neste sentido tem a ver com a voluntariedade da mulher para com o seu esposo, em razão do amor que ela dele recebe. Então, esse sentido aqui fala dessa submissão de temor, de respeito, não somente da esposa para com o esposo, mas também do esposo para com a esposa, para com os filhos, entre os pais, entre empregado e patrão. Aqui a Bíblia fala de servos e senhores, porque era comum naquele tempo, no tempo em que Paulo escreve esta epístola, era comum e normal as pessoas serem escravizados, serem donos de escravos e ter escravos ali a seu serviço, como é o caso da epístola escrita de Paulo a Filemon. Filemon era o senhor ele possuía vários escravos, e dentre os escravos que Filemon possuía estava Onésimo. Onésimo deve ter cometido algum problema, alguma falha com Filemon, fugiu e foi levado ao cárcere, e no cárcere ele se encontra com o apóstolo Paulo, e ali Paulo fala das grandezas de Deus, fala do amor de Deus, ele se converte. E agora Paulo, então ele manda uma carta para Filemon, dizendo para que ele aceitasse Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Ele disse mais: se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta que eu, Paulo, o velho, eu vou pagar. E ele manda também uma carta, não somente a Filemon, ele manda também à igreja, ao pastor da igreja que estava lá se não me engano, em Colossos, mostrando ali a respeito de Onésimo, que Onésimo era aquele que por ele havia sido encaminhado para estar agora, para ser recebido no seio da igreja, alguém que fora completamente restaurado pelo poder do Evangelho. Nesse sentido, nós aprendemos o que é a submissão. A submissão, ela é submissa em amor. A mulher, quando Paulo escreve esta epístola, ela ocupava uma posição secundária dentro da sociedade. Era considerada inferior ao homem. E na cultura grega, a mulher era praticamente escrava do seu marido, ela era escravizada pelo seu marido, e o Senhor Jesus, ele veio trazer aqui, ele pegou a mulher, né, como se o homem estivesse aqui e a mulher aqui. O Senhor pega a mulher e coloca no mesmo patamar do homem. Se tem alguém que valorizou a mulher e elevou a mulher, foi a Bíblia Sagrada. Foi a Bíblia Sagrada, que quando nós olhamos para a Bíblia, a cultura bíblica, nós vamos entender que Deus, ele trabalhou através, claro, do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trabalhou desta forma para que a mulher viesse a ocupar o lugar que ela ocupa, um lugar de destaque. Nós podemos ver menção quando o Senhor conversa ali com a mulher samaritana, ali junto ao poço de Jacó, e as pessoas ficaram assim sem entender como que um judeu, primeiro homem conversando com mulher, depois judeu conversando com uma mulher, e além de mulher, samaritana, e ainda mais, sendo o Senhor Deus, sendo o Senhor mestre, reconhecido como mestre e profeta, conversando com uma mulher, além de mulher samaritana, e além de samaritana, uma mulher que tinha problema moral, que não era bem vista na sociedade, e o Senhor pega aquela mulher e coloca no mesmo nível de todos, e assim nós começamos a ver o que o Senhor Jesus fez para esta grandeza.
enaltecendo a mulher, valorando a mulher, dando devido valor à mulher. E nós, olhando lá no Evangelho segundo Lucas, nós vamos ver que havia várias mulheres que, com as suas fazendas, ajudavam ao Senhor Jesus. E ainda foi a mulher, a primeira pessoa que viu o Mestre ressuscitado, foi justamente duas mulheres. Por outro lado, nós podemos ver que o amor ágape, que o marido, que é um amor altruísta, que ele deve amar a sua mulher, é manifestação desse amor, e em retribuição ao amor dedicado a ela pelo seu esposo, a mulher então, ela, em contrapartida, ela faz o que? A submissão dentro dos padrões bíblicos, para que possa ter uma família abençoada, uma família próspera, um casamento saudável para a glória do nome do Senhor Jesus. Olhando ainda que dentro desse patamar, no capítulo 5, que está aqui no nosso texto, e queremos ler, já fizemos menção desse versículo, que diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E ainda no versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse reverenciamento tem a ver com o agradar, o respeitar, o exaltar o seu esposo pelo valor que ela recebe dele. Assim, dentro deste relacionamento, o homem entra com amor e a mulher em amor retribui este amor e valor que a ela é dedicado. Há muitas pessoas que ele tem um relacionamento estranho com a sua esposa, estranho. As pessoas pensam muitas vezes, o jovem quando pensa no casamento, às vezes a pessoa ele tem um pensamento, ou ele ou ela, principalmente ele, que o casamento é só flor, é só maravilhas. Não, o casamento ele possui os seus percalços, o casamento ele possui as suas adversidades, porque são pessoas diferentes uns dos outros. O homem ele é diferente da mulher, ele é diferente em todos os sentidos, porém é uma pessoa que também, o homem ele tem sentimento e a mulher também tem sentimento. A diferença é que o homem é mais pela razão e a mulher é mais pela emoção. Assim, muitos homens eles ofendem a esposa, aquela história, principalmente a moça, se ela tiver alguma história emocional, o moço ele precisa entender que ao se casar, aquela pessoa ela frutificará se o seu emocional estiver bem. Muitas mulheres têm o emocional destruído. E depois o esposo ele quer receber a contrapartida, quando na verdade aquele canteiro, podemos pegar aqui um exemplo de hortaliça, aquele canteiro, aquele pedaço de terra que deveria ser cuidado, regado, preparado para que pudesse produzir a boa alimentação. Quando ele não prepara o terreno, ele não prepara, ele não cuida, ele não zela, ele não dedica, ele não protege, ele não demonstra segurança, e depois ele quer receber somente as benesses. Não é assim.
A mulher, ela precisa ser cuidada pelo seu esposo, ela precisa ser amada pelo seu esposo, ela precisa ser valorizada, em particular e em público. Ela tem que ser valorizada. Se a mulher não é valorizada, se ela é jogada em segundo plano, ela é deixada para lá, e depois, na hora da honra, a pessoa quer a honra, não vai ter. Porque a mulher é emocional, a mulher é emoção, e dentro da emoção está a sua frutificação, ou para o bem ou para o mal, ou para as coisas que é boa, ou até mesmo para aquelas que é ruim. Então, o que nós podemos ver dentro da palavra do Senhor, por isso que Jesus, ele cuida bem da igreja. É por isso que Jesus amou a igreja, morreu pela igreja, faz pela igreja, antes que a igreja faça por ele. Antes que nós façamos algo para o Senhor Jesus, ele já fez tudo por nós. Para que, ficando como exemplo, para que o esposo também faça pela esposa, para que esta retribua para ele. É uma via de mão dupla, é um relacionamento de mão dupla, que vai e que vem. Às vezes a mulher tem uma palavra agressiva, às vezes é o homem que tem a palavra agressiva, mas eu vou dizer algo, irmãos, existem palavras, tem homens que falam: eu nunca levantei a mão para minha esposa. Porém, se for puxar as fitas, vai ver quantas palavras de ofensa ele já fez. Às vezes, uma palavra de ofensa, ela machuca muito mais do que um soco, do que um tapa, do que um chute. Porém, isto não justifica nem tapa, nem soco, nem chute, não. Em hipótese alguma. Mas há pessoas que ele se vangloria por nunca ter levantado a mão. No entanto, as suas palavras são palavras duras, são palavras ofensivas, que destroem o emocional. Eu posso fazer aqui uma comparação. O emocional, a mulher, posso comparar aqui, me perdoe, me veio à mente agora, e eu quero passar isso a você, do jeito que eu estou recebendo aqui, essa inspiração que eu creio que vem do Espírito Santo para o nosso crescimento. Eu quero comparar a mulher a uma colmeia de abelha, uma colmeia de abelha, e essa colmeia de abelha, ela produz mel, e o mel é um dos alimentos mais importantes para a nossa vida. Além do que da abelha, ela ser aquela disseminadora de pólen, que ajuda a transmitir o pólen entre as plantas, entre os vegetais. Ela ainda produz o mel, ela produz a geleia, que é a geleia real, ela produz aquelas coisas que nos são úteis, o própolis, aquilo que nos são úteis para a nossa vida física. Mas agora, se você chegar numa colmeia e pegar uma vara, alguma coisa, um objeto, e bater nessa colmeia de abelhas, qual é a reação das abelhas, que produz tanta coisa boa? Ela virá em defesa, em autodefesa, e atacará violentamente a pessoa que agrediu aquela colmeia. Falo isso porque tivemos essa experiência quando criança, em retirar o mel da abelha. E muitas vezes nós fazíamos isso, ia para as matas e lá encontrávamos, e quantas vezes voltávamos com o olho, o rosto inchado, a orelha, de tanta ferroada, de tanta picada das abelhas.
Muitas vezes o esposo, o homem, ele reclama, fala assim: meus ouvidos, a orelha aqui está inchada de tanto ouvir essa mulher falar. Só que ele se esquece do que ele fez antes. Ele se esquece da agressão que ele fez antes. A vida, ela nos ensina a sermos pacientes, a sermos amorosos, a sermos respeitosos uns para com os outros, para que possamos desfrutar do melhor que aquela pessoa tem. A colmeia bem guardada, bem protegida, produzirá muito mel. Produzirá muito mel. Agora, quando esta colmeia ela é desprezada, não adianta você querer aquilo que a abelha pode, ou que o mel pode ser lhe oferecido, porque você mesmo destruiu. Às vezes, destrói-se o tronco da bênção, o lugar onde vai sair as coisas boas para nós. Ou às vezes nós destruímos com palavras, com atitudes, com gestos. E o casamento não é só essas alegrias. Ele é composto de contratempos, de adversidades, de tristezas também. Mas em tudo isso, como existem as 4 estações no ano. Existe uma fase que é do verão, muito calor, mas também existe aquela fase que não tem chuva, é uma fase seca, é uma fase que venta muito, que é o outono, as folhas caem. Mas depois chega o inverno. O inverno é um tempo de nós enclausurarmos, de nos fecharmos, de nos abrigarmos. Mas depois do inverno aí chega o tempo das flores se abrirem, que é a primavera. E quando chega na primavera, aí nós começamos a ver as flores, os pássaros cantam, tudo parece que muda, a aparência muda, mas de repente começa a vir as primeiras chuvas do verão. Assim é a vida em família. Existem os 4 momentos que temos que saber administrar e como administrar para que possamos ter uma família saudável, uma família abençoada, cheia da graça e do poder de Deus. Conserve a sua casa, conserve a sua família e desfrute o melhor da vida que o Senhor tem preparado para você. Nesta conduta do crente como esposo, como esposa, mas também tem a conduta do crente como filho. E uma das coisas que nós encontramos na Bíblia, que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 4, e vós pais, do capítulo 6 do nosso texto, da nossa leitura em classe, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina e admoestação do Senhor. Um dos pontos que nós podemos ver é que a palavra doutrina, ela vem, doutrina e disciplina, ela vem da palavra paideia, do grego. Essa palavra paideia, ela significa treinamento ou orientação e treinamento e orientação. Os pais precisam doutrinar os filhos com orientação e treinamento. Às vezes, para a criança
criança aprende a andar, o pai, a mãe fica, vai, vem, vai, até a criança firmar. Ela levanta, cai, você levanta ela de novo, até uma hora que você deixa ela levantar sozinha, e até ela consegue levantar sozinha, e assim vai caminhando. E a criança, ela vai crescendo segundo os passos da sua vida, do seu crescimento, vai mudando a forma de doutrina. E aqui nós encontramos que muitos pais, que é outra palavra, que é paideia, né, que é doutrina e treinamento, e a outra palavra é notesia, que quer dizer instrução ou advertência, ou seja, orientação, instrução, doutrina ou treinamento e advertência. Existem pais que amam demais os filhos e não treinam os seus filhos, não dão ensinamento para os filhos, e o que é pior, não adverte os filhos. O filho faz exatamente o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Quando a criança muitas vezes pensa que a escola é para educar, não. A escola é para instruir, para lançar conhecimento para aquela criança. A igreja forma a criança cidadão dos céus, educa nas questões bíblicas, nas questões que diz respeito ao reino dos céus. Na igreja há este ensinamento, na escola há este ensinamento. Agora, educação em casa. Existem mães, pais, que o filho em casa, ele vira tudo no avesso, derruba tudo, não tem. É claro que a criança chega uma fase que a fase derruba as coisas, é natural isso. Mas isso tem que ser treinada a criança e não deixar a criança à vontade. Porque quando chegar na igreja, ela não para no lugar das crianças, onde é para as crianças ficar. Ela não para no seu lugar, ela quer andar de um lugar para outro. E se alguém vai falar, não é o diácono? Não, o diácono não está lá para educar filho de ninguém. O pastor não está lá para educar filho de ninguém. Quem tem que educar é o pai e a mãe em casa. Quem tem que fazer o treinamento, instrução, estabelecer limite é o pai e a mãe em casa, para que na igreja o seu filho seja uma bênção, para que na escola o seu filho seja uma bênção, para que no trabalho o seu filho seja uma bênção, para no esporte onde o seu filho for seja uma bênção, aonde o seu filho entrar ele seja uma bênção, porque ele foi treinado, educado, formado por você. A educação vem de casa, ela é de berço. Então há muitos pais que não educam os filhos, e quando o filho é corrigido, pronto, o pastor é inimigo, o líder das crianças, a tia das crianças é inimiga, o líder de jovens é o inimigo, porque quer ver meu filho fora da igreja, não gosta do meu filho, não gosta da minha filha. O sangue de Jesus tem poder para repreender esse demônio, dessas pessoas que não se preocupa em criar e formar os filhos, e lança a responsabilidade nos ombros de outras pessoas. Amados, os pais têm essa responsabilidade. Por outro lado, o filho também, ele não foge da sua responsabilidade. E um dos princípios que norteia é obediência. Obediência. Quando falamos em respeito, quando falamos em obediência, o que acontece? No mundo há um jargão: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora está surgindo um outro jargão: manda quem pode, obedece quem tem interesse. Tá? Manda quem pode, obedece quem tem interesse. Mas na igreja não é assim.
Obedece quem tem amor. Obedece quem tem amor, quem foi educado e treinado para a obediência. E nós encontramos aqui o apóstolo, ele faz questão de dizer isso dos pais aos filhos. Ele quer que os filhos sejam instruídos na sabedoria dos pais, que seja educado em amor e com respeito, e quer também que os pais não venham provocar a ira dos seus filhos, mas sempre ensinando e educando com amor, com respeito, com a devida correção, com a devida doutrina, mas com amor e com respeito, para que esta criança, este filho, ele possa exercer a obediência. E as pessoas esquecem da obediência, a obediência devida dos filhos aos pais dentro da sua casa. Filhos, obedeçam os vossos pais. Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa: filhos, obedeça os vossos pais, porque isso é gratificante, isso é honroso no Senhor, além do que é o primeiro mandamento com promessa. Obediência. Assim como devemos obediência a Deus, como devemos obediência às questões doutrinárias da igreja, aos princípios que pregamos, também devemos obediência. Os filhos devem aprender a obediência. Lá em Hebreus diz que o Senhor Jesus, ele foi feito, tomou a forma humana e aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência. Lá em Filipenses fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós também precisamos desta obediência. Os filhos obedecendo aos pais e às mães, para que possam aprender a obediência quando no mundo estiver, na empresa estiver, no trabalho estiver, e ali ele ser formado cidadão para este mundo. Mas além de cidadão para o mundo, nós somos cidadãos dos céus. Daí a importância do crente nessa questão de filho. O crente como pai, o crente como mãe, o crente como marido e mulher, e o crente como filho. Esta é uma lição que o tempo não permite esgotar, até porque é um assunto inesgotável, para descer nas mais profundidade nessa questão. Mas obedecer é um princípio divino estabelecido para um relacionamento sadio para as partes dentro da família. Obediência impõe respeito, e respeito é a base para uma família sólida, para que uma família cresça. Que a tua família seja uma família edificada na palavra, na obediência, que os teus filhos sejam edificados da mesma forma, que a família como um todo, que a tua família seja uma bênção, que o Senhor, o Deus Altíssimo, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe você na condição de família, porque a tua casa, na tua casa habita o Deus Todo-Poderoso, e Ele precisa e quer e se alegra em ser glorificado através dos teus atos, das tuas palavras, daquilo que você faz neste mundo de treva, ou seja, que a tua luz brilhe. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, se Deus quiser.